Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender uma história. Eu vou te contar uma história aqui para você poder compreender como lidar com a solidão, como lidar com a ansiedade. Eu vou contar a história da Cleonice, de 53 anos, que foi uma paciente minha de hipnoterapia, moradora de São Paulo, divorciada, com 2 filhos e professora. E quando a Cleonice me procurou, isso tem 2 anos, em 2023, a Cleonice, ela não aguentava mais isso na vida dela, ó, presta atenção. Todas as vezes que uma relação amorosa não dá certo, me culpo por ter confiado na pessoa. Me sinto sozinha, sem poder contar com ninguém, e isso tem gerado crises de ansiedade. Estou muito triste vivendo no automático. Essa era a principal reclamação da Cleonice quando ela começou o processo de hipnoterapia, o meu protocolo de 60 dias. Ou seja, as relações dela, principalmente depois do divórcio que ela teve, não davam certo. Então, toda vez ela se culpava quando acabava esse relacionamento. Ela se sentia muito culpada, e principalmente por ela ter confiado na pessoa. Ela acreditava, né? E aqui daqui a pouco você vai entender por que ela se culpava por ter acreditado nessas pessoas. Isso estava gerando para ela uma tristeza muito grande e também crises de ansiedade. Ela estava com crises de ansiedade. E aqui sempre um parênteses importante. Deixa eu dar um bom dia para Cleia, para Lídia Cristina mais uma vez aqui, a Luan Silva, a Flá Cabreira mais uma vez aqui também, seja muito bem-vinda, a Silvana Ferreira, seja muito bem-vinda também. A gente está falando aqui sobre solidão e crise de ansiedade. Um parênteses importante sobre crise de ansiedade. As crises de ansiedade, elas são paralisantes e elas têm sintomas físicos. A gente precisa só separar o que é ansiedade de crise de ansiedade. Todos nós temos um nível de ansiedade que é normal. Por quê? Porque a ansiedade é uma antecipação lá do futuro. Então, a nossa mente, que sempre quer garantir a nossa sobrevivência, ela traz esses pensamentos sobre o futuro e aí ficamos num estado emocional um pouco mais ansiosos. Ter ansiedade não tem problema. O problema são as crises de ansiedade. Faz sentido isso para você? Obrigado, Flá, para você também. Esse é o problema, é você ter crise de ansiedade, sintomas físicos, palpitação, aquela sensação angustiante, parece que tem, né, algo aqui no seu pescoço, aqui no seu tórax, e que isso, claro, prejudica o seu dia a dia. Tudo bem? No caso da Cleonice, era o que estava acontecendo, essa repetição de padrão de relacionamento. E aqui algumas informações importantes, porque a gente precisa sempre investigar a história dessa pessoa. Por onde ela aprendeu diversas coisas, o que ela ouviu, como era a relação da família, relacionamento com a mãe, com o pai, essas perguntas são importantes. E aqui eu vou trazer algumas informações relevantes sobre a Cleonice. Olha só, uma gestação inesperada. Os meus pais estavam separados, mas tentaram uma volta e minha mãe engravidou. Ela tinha uma irmã, ou seja, ela é a caçula. Ela sentia-se sobrecarregada, porque além da vida dela, ela cuidava da mãe. E ela tinha dificuldade de dizer não. Ela tinha muita dificuldade de dizer não. Alguém se identifica com isso aqui? Escreve eu aqui se você se identifica com algumas dessas informações sobre a Cleonice. Ela se sentia muito sobrecarregada, ela não conseguia dizer não e a gestação dela foi inesperada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Ó, a Lídia se identificou. Bom dia, Sandra! Seja muito bem-vinda. A Cleia também se identificou, a Flá também se identificou. Olha só, então vocês vão entender talvez. O que eu vou contar aqui, claro, é a história da Cleonice, mas pode ser que tenha conexão com a sua história. E aí fichas irão cair. Fichas irão cair. Bom dia, Márcia. Fichas irão cair. Tudo bem? Lembra que uma das reclamações, né, um dos problemas que a Cleonice, quando ela começou o meu protocolo de hipnoterapia, ela tinha é que ela se sentia muito culpada porque quando o relacionamento terminava, porque ela tinha esse padrão de não conseguir dizer não. Ela se entregava muito aos relacionamentos, ó. E aí eu vou mostrar aqui esse padrão dos relacionamentos dela, ó. Veja se isso aqui faz sentido, ó. Eu sou muito intensa
e me entrego nas relações. Faço tudo pelo outro, mas tenho percebido que recebo pouco. E sempre, quando tudo parece bem, eles terminam comigo. Parece que só me relaciono com homens indisponíveis. Alguém aqui também se identifica ainda mais com isso, com esse padrão? Ou seja, essa dificuldade de dizer não que a Cleonice tinha levava ela a se entregar num relacionamento de uma maneira muito intensa, muito intensa. Ó, a Jussi botou um eu aqui com vários us aqui. De uma maneira muito intensa. E isso tem uma causa. Isso tem uma causa e você vai entender por quê que você talvez, ou como a Jussi se identificou, por que você tem esse comportamento de você entregar o máximo no relacionamento e muitas vezes, o que é pior, se contentar com migalhas. Se contentar com muito pouco. Porque você fica com medo do relacionamento quebrado, o relacionamento acabar. E isso tem uma causa. Isso tem uma causa. E quando você resolve a causa, quando você ressignifica a causa, você pode ter um comportamento totalmente diferente. Faz sentido isso para você? Bom dia, Maia. Bom dia, Eloide, integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. Esse padrão nos relacionamentos da Cleonice, claro, gerava muita frustração. Por quê? Porque ela se entregava, não recebia e aí em algum momento os parceiros terminavam com ela. E aí, claro, começa um jogo interno extremamente perigoso e muitas vezes cruel de pensamentos negativos sobre você. Ah, eu não sou bom o suficiente. O problema sou eu. O que eu tenho de errado? Será que é o meu corpo? Será que é a minha idade? Será que é isso? Será que é aquilo? E isso vai, claro, detonando a sua autoestima. Isso vai adoecendo a sua autoestima. E o que é uma autoestima? O que é autoestima? Eu sempre digo que a autoestima não é o externo apenas. Muita gente acha que, eu vou no cabeleireiro, como eu vou aqui, faço os meus penteados, eu vou no cabeleireiro e aí eu fico linda, maravilhosa, faço um penteado lindo, maravilhoso e agora eu tenho autoestima. Não. Autoestima é a maneira como você se trata, a maneira como você fala com você, a maneira como você muitas vezes se critica, principalmente nos piores momentos. Uma autoestima saudável é a visão que você tem de você, uma visão positiva. Faz sentido isso para você? Tânia, seja muito bem-vinda, direto de Brasília, seja bem-vinda, Tânia. Isso que você precisa compreender. Isso vai quebrando a sua autoestima. E qual é o problema disso, de você adoecer a sua autoestima? Você vai perdendo confiança em si. Você passa a não confiar mais nas suas escolhas, nas suas decisões. Você passa a não confiar que você é capaz. E sem confiança não há ação. Não há como você agir. E sem ação, guarda essa frase, não há transformação. Sem você agir, você não consegue transformar absolutamente nada. E aí talvez a sua vida hoje esteja paralisada, por quê? Porque não tem ação. Mas não tem ação por quê? Porque você perdeu a confiança. E por que você perdeu a confiança? Porque a sua autoestima está doente, ela está baixa. Por isso que é tão importante a gente fazer isso daqui, presta atenção. A gente precisa sempre fazer as pazes com a história. É dar um novo significado ao que aconteceu negativamente na sua história. É fazer as pazes, é fazer com que a sua mente tenha um novo significado sobre várias situações que você viveu. E isso tem a ver com o quê? Com você desativar emoções. Guarda esse termo que a gente vai entender ele melhor daqui a pouco. Desativar emoções. São essas emoções que fazem você repetir o mesmo ciclo. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Deixa eu dar um bom dia para Naira, para Janete também que estão aqui. Sejam bem-vindas. Relacionamento dos pais. Lembra que a gestação dela, da Cleonice, foi uma gestação inesperada. Os pais já tinham uma filha. A Cleia, esse ponto é difícil até agora. Qual ponto, Cleia, das emoções? Fazer as pazes com a história? Coloca aqui para mim. Os pais já tinham uma filha e eles estavam vivendo uma crise. Se separaram, estavam separados, só que aí tentaram reatar, tentaram dar uma segunda chance
E nisso a Cleonice é gerada. O que gera o quê? Uma gestação inesperada. E é muito importante você entender como foi a sua gestação. Se ela foi desejada ou se ela foi inesperada. Há uma boa diferença nisso. Desejada é quando você realmente quer que aqueles filhos nasçam, que você, junto com o teu parceiro, com a tua parceira, juntos vocês falam o seguinte: poxa, queremos ter filhos. Isso, por exemplo, aconteceu com as minhas filhas, eu garanto isso para você. As minhas duas filhas, Lorena e Joana, foram extremamente desejadas por mim e pela Janu, que é a minha esposa. Então, isso é uma gestação desejada. Uma gestação inesperada, ela acontece. E nesse momento, existem muitas emoções envolvidas. Por exemplo, a mãe talvez se sentiu insegura, a mãe se sentiu com raiva, a mãe teve vários sentimentos. E por que isso é importante você entender? Porque você, bebê, lá na barriga da mamãe, viveu todas essas emoções. Todas essas emoções. Ô gata, mas eu era apenas um bebê, como que eu vivi? Porque existe uma fusão emocional com a mãe que dura até o final da primeira infância, aos 7 anos. Tudo bem? E a partir daí, você passa a ter comportamentos diferentes, você passa a ter crenças diferentes, porque você está ali absorvendo tudo que a mamãe está vivendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se você está entendendo. E aí a gente vai compreender agora um pouquinho mais como era essa relação dos pais, como era o relacionamento dos pais como um casal, porque isso também é muito importante na construção de quem você é. Olha só, relacionamento dos pais. Em casa nunca havia paz. Um dia meus pais estavam bem, no outro era como se fossem inimigos, brigas, gritos, portas batendo. Agora olha só o mais perigoso aqui e talvez você se identifique. Eu tentava equilibrar tudo, agradar os dois, ser a filha perfeita para evitar mais discussões. Alguém aqui se identifica com isso? Um ambiente extremamente tóxico, um ambiente de muitas brigas. Por isso que eu sempre digo, às vezes um casal tenta insistir numa relação pensando nos filhos. Só que, na verdade, a permanência nessa relação ela é muito pior para a criança. Por quê? Porque a criança está vivendo todo esse clima de tensão. Então imagina você vivendo esse clima de tensão, como é que você vai ter tranquilidade? Como é que você vai viver bem? Aquela criança vai se sentir insegura naquele momento. Faz sentido isso para você? Então, perceba que esse ambiente familiar que você teve na tua infância gera um impacto muito grande na vida da criança. E se você viveu esse ambiente, pode ter certeza que isso gerou consequências para você. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu dar uma... Rose! Bom dia, Rose Jardim. Rose! É você mesmo, Rose? Que legal ver você aqui, Rose. Puxa, tô muito feliz. Tô muito feliz. Vamos se falar, hein? Que bom que você tá aqui. Tudo bem? Puxa, fiquei até emocionado aqui. Que legal, Rose. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui... a Cleia, fazer as pazes com o meu passado, com o meu ex, porque hoje temos um filho e sofro com isso. Então, presta muita atenção. Se você, e eu tenho certeza, né, Cleia, que você ama o seu filho, você quer o melhor para o seu filho, não tenho dúvidas disso. Pensa sempre que se você, Cleia, estiver curada das suas feridas emocionais, você vai conseguir ser uma mãe muito melhor para ele. Muito melhor para ele. Então, entender a sua história, fazer as pazes com ela. E quando eu digo fazer as pazes, não é, digamos, apenas uma fala motivacional, mas é ressignificar muitas das situações que você viveu. Tudo bem? Faz sentido? A Flá, deixa eu ver aqui.
Ô gata, em 2022 tive Covid e fiquei muito mal. Você me ajudou a passar pelo processo. Em uma live você falou do problema que teve na cabeça. O meu tumor no pescoço. Sobre o momento de luto da sua doença. Gratidão. Eu entendi que precisava passar por aquilo. Obrigada. Que bom, Flá. Que bom. Às vezes a gente não entende, né, no momento o que está acontecendo, por que a gente está vivendo aquela situação. Mas sempre há um aprendizado e sempre há um porquê. É claro que às vezes no calor da emoção a gente não consegue fazer a leitura correta. Eu mesmo, quando eu tive meu tumor no pescoço, obviamente, quando eu fui diagnosticado, eu não consegui ter a racionalidade que eu tenho hoje, mas hoje eu entendo por quê. Que bom, viu? Que bom que você está aqui. Fabiola, seja muito bem-vinda. A Rose, eu mesma, com muita saudade. Que legal, Rose. Estou muito feliz de ver você aqui. Vamos se falar, vamos se falar. Temos muito a conversar. A Elianelli, a Cleia, muito obrigada, é excelente, obrigado. A Edna também por aqui, muito bom. Então assim, ó, vamos voltar aqui ao relacionamento dos pais, o relacionamento dos pais. E aí tem um padrão aqui, eu vou até colocar de novo o slide, para você observar nesse relacionamento com os pais, do relacionamento deles como um casal, olha só. Ela tentava equilibrar tudo, agradar os dois, ser a filha perfeita para evitar mais discussões. E é aqui que começa o padrão de querer agradar todo mundo. Aquele padrão de ter dificuldade de dizer não. Quem aqui tem esse padrão? Talvez, não sei se na sua história, tá? Mas pode ser que na sua história tenha começado exatamente de uma maneira parecida com essa. Porque você criança, imagina a Cleonice, criança, vendo os pais brigando ali o tempo todo, ela quer ficar de bem com todo mundo, ela não quer, a criança, ela não quer guerra. Ela quer que todo mundo fique bem, ó, a Lídia se identificou. Ela quer ficar bem com todo mundo. E aí, para ajudar, automaticamente ela cria um personagem, o personagem da filha perfeita. A filha que não dá trabalho, a filha que é boazinha, a filha que faz tudo pelos outros. E esse padrão vai sendo construído aí. Só que a conta, ela vai ser paga onde? Na fase adulta, muitas vezes. Por quê? Era o que acontecia hoje com a Cleonice. Ela estava sobrecarregada. Sobrecarregada, porque ela tinha a vida dela, a vida com os filhos, a mãe e outras questões que ela não conseguia dizer não. Ela tinha essa dificuldade. E aí você tem que entender que falar sim para todo mundo, muitas vezes vai tirar você do teu caminho. Vai tirar você dos seus objetivos, da vida que você merece. Isso está acontecendo com você hoje? Sim ou não? Coloca aqui para mim. A Eloide, não tenho mais, desde que fiz blindagem. Boa, Eloide, excelente. Você talvez hoje esteja desviando do seu caminho porque você não tem tempo. Porque você está fazendo tudo pelos outros. E é claro que os outros que são beneficiados da sua entrega, para elas está tudo bem, elas não vão querer mudar. Você acha que elas vão falar assim, não, olha só, não, Lídia, por favor, olha, a partir de agora fique tranquila que eu vou fazer as coisas que você fazia por mim, porque eu estou vendo que você está sobrecarregada. Isso não vai acontecer, não caia nessa ilusão. É você que tem que botar o limite, é você que tem que dizer o não, é você que tem que falar para ela o seguinte, opa, a partir daqui não dá mais, eu não vou fazer mais para você. Ah, o gato, mas isso não vai gerar brigas, rusgas? Talvez. Mas aí você tem que se colocar como prioridade. Por isso que eu falo aqui todos os dias quando eu abro as lives. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida sempre. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia para Laudeci, Rita, Eunice, sejam muito bem-vindas. Além desse relacionamento dos pais como um casal, a gente precisa entender o relacionamento com a mãe. Agora faça aí uma viagem interna, um relacionamento com a sua mãe. No caso da Cleonice, ó, vamos lá. Sentia que só ela poderia me proteger e defender. Minha mãe falava mal do meu pai para mim, como se eu fosse a única pessoa que pudesse ouvi-la, como se eu fosse uma adulta capaz de entender todas aquelas mágoas. Para você que é mãe, para você que é pai, toma muito cuidado para você não
intoxicar o seu filho com as tuas mágoas, com as tuas raivas, com as tuas tristezas, com as tuas reclamações. Porque a mente da criança é como uma esponja. Então imagina o seguinte, a Cleonice, ela se tornou uma espécie de psicóloga da mãe, ouvindo tudo aquilo que a mãe estava vivendo de ruim no casamento com o pai. O tempo todo. E isso vai construindo o quê? Vai construindo uma visão sobre relacionamento, sobre parceiros. Por quê? Porque a mente da criança é uma esponja e não existe ainda na criança o que a gente chama de fator crítico, uma consciência crítica de entender, peraí, isso aqui é da minha mãe, isso não é meu. Uma criança de 5, 6 anos não sabe que aquilo não é dela e ela está absorvendo. Tudo bem? Faz sentido? A Rita, o gata, está me ajudando muito, você está me ajudando muito. Obrigado, fico feliz, Rita. Gratidão por você estar aqui. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda. O Rio, acho que é isso. Seja bem-vindo. Zilma também. Sejam bem-vindas. E nessa relação com a mãe, olha só, existia uma relação de lealdade emocional também. Por quê? Uma gestação inesperada, para o bebê que está ali vivendo as emoções da mãe, há uma insegurança. Será que minha mãe vai cuidar de mim? Será que minha mãe vai me proteger? Será que minha mãe vai dar o alimento? Será que minha mãe vai me dar segurança? E quando você passa por isso, cria-se inconscientemente uma lealdade emocional. É como um pacto inconsciente que você faz com a sua mãe. Então, olha, veja como ela olhava para essa mãe como alguém que só a mãe poderia protegê-la, só a mãe poderia defendê-la. Ou seja, havia uma grande necessidade de estar com a mãe. O que leva, por exemplo, a entender um pouquinho desse comportamento dela com a mãe no presente. Ela estava cuidando da mãe, claro que, óbvio, ela pode fazer isso se ela quiser, só que muitas vezes você faz coisas pela sua mãe ou pelo seu pai não querendo fazer. Faz sentido isso para você? Ah, Gata, mas são os meus pais. Sim. Só que existem pessoas, e aqui a gente precisa entender que existem pessoas que são narcisistas. Existem pessoas que são tóxicas. E a gente foca muito isso apenas para parceiros, por exemplo. Ah, o meu marido é tóxico, a minha esposa é narcisista, ou o contrário. Mas existem também pais tóxicos, mães tóxicas, irmãos tóxicos, filhos tóxicos. E a gente precisa, às vezes, compreender isso. E na relação com a mãe da Cleonice, existia uma toxicidade muito grande. Até por esse comportamento dela na infância, de a Cleonice virou um desafogo para as mágoas da mãe. Claro que aqui não cabe julgar essa mãe, porque é o conhecimento que a pessoa tem, é a história de vida, mas isso é desproporcional. Uma criança, ela não tem que estar ali envolvida nos problemas da mãe. Então essa relação com a mãe era uma relação muito forte de lealdade emocional. Faz sentido isso para você? Bom dia, Cristina, bom dia, Zilma, Vicky também por aqui, a Edilene. Estamos falando de solidão e ansiedade, a história da Cleonice. Um outro ponto importante que a gente precisa sempre investigar, que é a relação com o pai. O meu pai se afastava, vivia calado e quase não interagia com a gente. Ficava triste em saber que não podia contar com ele. Talvez o seu pai também não estava presente emocionalmente na tua vida. E muitas vezes fisicamente também. E isso tem um impacto muito grande quando a gente fala de relacionamentos. Por quê? Porque a primeira infância, presta muita atenção, que é dos 0 aos 7 anos, ela é marcada por uma presença intensa da mãe na vida dessa criança. Por quê? Porque a mãe deu a vida, a mãe vai dar o alimento, a mãe vai cuidar. Isso é da natureza, né? Essa primeira infância, ela é da mãe. Porém, a segunda infância, que é depois dos 7 anos e vai até os 14, essa segunda infância é do pai.
É o pai que, teoricamente, vai mostrar o mundo para essa criança, vai mostrar, olha, o mundo é assim, é assado, e vai dar segurança, vai dar suporte para essa criança agir. E quando falta isso, invariavelmente as pessoas buscam nos parceiros, principalmente a gente falando aqui das mulheres, elas vão procurar no parceiro muitas vezes um pai e não um namorado, um marido. Elas estão procurando, na verdade, um pai. E isso, claro, bagunça toda a relação. Toda a relação. Por isso, como eu até falei aqui há pouco para Cleia, né? É por isso que a gente precisa, se a gente ama os nossos filhos para valer, a gente precisa curar as nossas feridas emocionais. Tudo bem? A Jússi, minha mãe sofria muito com as traições do meu pai. Em 43 anos de casada, mas nunca externou para mim e para as minhas irmãs, somente agora já adultas. Que bom que sua mãe teve esse discernimento, né, de não externar isso. Mas olha só, mesmo nesse ambiente, mesmo ela não externando isso, provavelmente sua mãe não conseguiu fingir felicidade nesses 43 anos, e em menos tempo inclusive, né, no tempo que você era criança. Ela não conseguiu fingir o tempo. Ela pode até ter tentado fingir por um tempo pelo bem-estar seu, das suas irmãs, perfeito, mas não o tempo todo. E as emoções dela, você viveu, absorveu nessa primeira infância. Então, a raiva, o medo de ser abandonada, uma série de coisas que sua mãe talvez tenha vivido, você absorveu também. Tudo bem? Faz sentido? Agora, a gente precisa entender como resolver isso, né? Você vê, eu vou voltar aqui para quem chegou agora, o que a Cleonice não aguentava mais na vida dela. Todas as vezes que uma relação amorosa não dá certo, ela se culpa por ter confiado na pessoa. Ela se sentia sozinha, sem poder contar com ninguém, porque ela estava sempre sobrecarregada, e isso tem gerado crise de ansiedade. Estou muito triste vivendo no automático. Ou seja, uma vida extremamente pesada, com uma sobrecarga de tarefas, de preocupações, uma culpa pelos relacionamentos não darem certo, se sentindo sozinha, se sentindo abandonada. E aí, como eu disse, a Cleonice veio para fazer o meu protocolo de hipnoterapia, um protocolo de 60 dias, que começa inclusive eu sempre esqueço de falar, com a sessão de avaliação. Se você quiser uma sessão de avaliação, escreve avaliação aqui, que eu vou depois entrar em contato com você para você ganhar gratuitamente. Essa sessão de avaliação é exatamente para entender essa história, né? A sua história, e te dar clareza e direção para que você possa resolver essas questões. E aí, no protocolo de 60 dias de hipnoterapia, a gente vai, obviamente, ressignificar isso através da hipnose. O que é hipnose? Muita gente me pergunta, Gato, o que é hipnose? Hipnose é um estado natural da nossa mente. Por exemplo, você está aqui agora me ouvindo, não está? Você não está focada e concentrada em cada palavra que eu falo, em cada gesto que eu faço? Isso é um estado de hipnose. Hipnose não é você ficar preso em algum lugar, hipnose não é você ficar, não sair de algum lugar, não tem nada disso. É um processo consciente, onde você está relaxada, de olhos fechados, seguindo instruções. É isso. E nesse protocolo a gente ressignifica muitas dessas questões, como eu falei para a Cleia, você fazer as pazes com a sua história. Você precisa dar novos significados para aquilo que a sua mente tem como interpretação. Por quê? As interpretações que foram criadas a partir dos seus aprendizados e experiências na vida se tornaram as suas crenças, aquilo que você acredita. Por exemplo, quem está aqui hoje acreditando que essa conversa que a gente tem aqui vai te ajudar? Escreve eu aqui se você acredita nisso. Porque estar aqui, que é o comportamento, atende uma crença. Ou seja, uma crença é a base do seu comportamento. Então, se eu acredito que eu sou capaz, qual é o meu comportamento? É um comportamento de pessoas que se sentem capazes. Agora, se eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, qual é o meu comportamento? De quem não se sente capaz. Tudo bem? Isso, a Edilene, a Zilma, a Rose, a Tânia, a Flá,
Que bom que vocês acreditam que esse conteúdo vai te ajudar. Fico feliz, muito obrigado. Ajuste que minha mãe viveu e eu acabei vivendo. Olha que loucura. Sim, repetição de padrão, repetição de padrão. Então você vai entender agora como talvez resolver isso. Então, esse protocolo, isso, a Rose também hipnoterapeuta, a hipnoterapia fez toda a diferença na minha vida, super recomendo, excelente. A hipnoterapia ela é fantástica, porque ela vai direto na causa, ela vai lá e ressignifica isso, tudo bem? E aí, presta muita atenção no que eu vou te falar. Nesse protocolo, a gente vai ressignificar vários pontos que estão atrapalhando você, estão atrapalhando no caso aqui a Cleonice. E aí eu vou mostrar para você um passo a passo do que a gente fez e que talvez agora vai fazer muito sentido para você que se identificou com a história dela, para você que você que se identificou com o fato dela estar sobrecarregada, dela ter dificuldade de dizer não, dela trazer para a vida dela sempre relacionamentos indisponíveis. Então presta atenção. E as crises de ansiedade também, tudo bem? Primeira coisa aqui importante, olha só. As crises de ansiedade, elas tinham uma causa. Por quê? Como eu falei, a ansiedade é normal que você tenha. As crises, isso não é o normal, ter as reações. E esse estado de ansiedade, de crises que geravam as crises de ansiedade, esse estado foi criado aonde? Quando ela vivia essas brigas constantes dos pais. Imagina você estar num ambiente, eu vou exagerar um pouquinho aqui, de guerra, que era um pouquinho, né, do que ela relatou. Mas imagina você estar num ambiente de guerra. Você fica segura, tranquila? Você fica assim, opa, que coisa boa, maravilhosa? Não, você fica tensa. Então a mente dela foi aprendendo a partir daí a ficar nesse estado e isso se tornou um padrão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí, o que a gente fez? Ressignificar isso, para a mente dela entender que ela não precisava mais ficar nesse estado de alerta, nesse estado de tensão. E aí é quando a gente quebra uma emoção, quando a gente desativa uma emoção. Quando você faz isso, você pode ter uma nova interpretação. Então, a nova interpretação é, olha, não existem mais essas brigas, né? O pai dela já era inclusive falecido, não tem mais possibilidades disso, você pode ficar tranquila. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Eloide, eu achava que a gente ficava tipo hipnotizada, congelada, kkkk. A Flá, eu também, Eloide, que a alma até saía do corpo. Não tem nada disso. Eu sempre gosto de falar isso, ó. E a Rose, que é hipnoterapeuta, também pode reforçar isso junto comigo. Primeira coisa, eu sei que tem muita gente na internet que se vende como mágicos, seres especiais, de luz e tudo mais, enfim, né? E primeira coisa, eu sou uma pessoa tão humana, normal quanto você. Tão normal quanto você. Acordo de mau humor, é difícil acordar de mau humor, mas às vezes acordo, fico de mau humor, fico de bom humor, uma série de coisas normais, como você. Tudo bem? Então, assim, eu não tenho nenhum poder especial. Eu tenho uma técnica, né, que eu já aplico há muito tempo. São mais de 4 mil pessoas agora que eu já atendi. Então, assim, nos últimos anos. Então, assim, é uma técnica, é experiência, só isso. Então, não tem nada de mágico. Olha, não tem nada. É um processo muito racional. Tudo bem? A Elodie dava a senha do banco e tudo. Pois é, até já tentei pedir a senha do banco, mas ninguém me dá. Por quê? Porque você só faz aquilo que você quer. Né? Você não vai fazer nada que você não queira nesse processo. Tudo bem? Bom, aí voltando aqui ao protocolo. Durante ressignificar esse estado ansioso é tão importante quanto você também, aí agora para você que vive crise de ansiedade, você resolver questões que geram esse gatilho ansioso. Porque assim, é como um rastro de pólvora. Imagina que a bomba está lá no passado. Só que existe algo aqui no presente que acende esse pavio. Então você precisa compreender o que gera hoje, e aí você vai ter que tomar decisões. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Rose, isso totalmente racional. Processo totalmente racional. Então, crise de ansiedade a gente resolve
olhando para esses dois pontos. Primeiro o passado e depois o presente. Aquilo que hoje que está gerando esses gatilhos. Beleza? Dentro aqui da história da Cleonice, olha só, vamos para um outro ponto aqui importante que a gente trabalhou no protocolo. Os relacionamentos ruins, esses homens indisponíveis, como ela citou. Ressignificação primeiro da relação dos pais. Primeira coisa, a ressignificação da relação dos pais. Uma criança, como eu disse, quando ela nasce como uma folha em branco. Ela não sabe o que é certo, errado, bom ou ruim. E ela vai aprendendo com as experiências de vida, o que ela vai vendo, o que ela vai ouvindo, o que ela vai sentindo. E isso vai criando uma espécie de óculos para ela enxergar o mundo. Tudo bem? Como ela vai enxergar o mundo. Então, assim, a visão que a Cleonice tinha de relacionamento e que ficou marcado para ela era o quê? Aquela relação tóxica, disfuncional dos pais, de brigas e tudo mais. E aí o que acontece? Ela vai buscar para a vida dela relacionamentos iguais. A Jussi não escreveu aqui há pouco, Jussi, ela escreveu que você acabou repetindo padrões da sua mãe? Pois é. Por quê? Porque a visão de algo que você aprendeu na infância se torna o seu padrão. Se torna o seu padrão. Se torna o que eu chamo de programação. Se torna a programação que você tem aqui na sua mente. Então o que acontece? Você vai olhar para uma relação e você vai buscar. Eu falei aqui ontem e vou falar de novo. Aquela história do dedo podre, que todo mundo fala, eu tenho o dedo podre. Não existe o dedo podre. Existe o dedo certo para você trazer a pessoa certa, entre aspas, para o seu padrão. Então é muito comum em relacionamentos tóxicos, por exemplo, de pessoas que eu atendo, que querem se livrar da dependência emocional, elas têm, por exemplo, 3 relacionamentos longos com pessoas tóxicas. E no meio dessas 3 relações, tem um relacionamento que a pessoa não era tóxica, mas ela perdeu o interesse por ele. Ela perdeu o interesse. Viramos irmãos. Essa pessoa não era tão interessante. Você perde o interesse. Por quê? Porque essa pessoa, digamos que não é tóxica, ela não atende o seu padrão. Entende isso? E aí com isso, você permanece o quê? Alimentando essas relações tóxicas. Você acaba trazendo para a sua vida esses relacionamentos, muitas vezes narcisistas, abusivos, violentos. É por isso que você precisa modificar o quê? O padrão. O padrão. É como... Eu vou dar de novo esse exemplo, porque eu gosto de dar esse exemplo aqui. Imagina que você quer fazer um bolo de banana hoje. Você fala assim, eu quero fazer um bolo de banana. É isso que eu quero. Aí você pega ovos, farinha e laranja. Ovos, farinha e laranja e você quer fazer um bolo de banana. O que vai ter no final? Não é um bolo de banana. É um bolo de laranja. Mas eu quero um bolo de banana. Eu quero ter um relacionamento saudável. Claro, o resultado final você quer ter um relacionamento saudável. Só que quais são os ingredientes que estão aqui na tua programação? Então, como é que você ressignifica isso? Como é que você muda essa programação? No caso aqui do bolo, eu preciso tirar a laranja, eu preciso tirar aquilo que está impactando de maneira ruim no resultado final. E aí eu coloco a banana. Agora sim, com ovos, farinha e banana, eu vou ter um bolo de banana. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se isso faz sentido para você. Bom dia, Valéria. Maria Lúcia Ogata. Opa, deve ser parente. Seja muito bem-vinda, Maria Lúcia. Eu não conheço, mas olha, pelo menos acho que eu não conheço. Seja bem-vinda. De onde você fala? Então, importantíssimo você entender essa sua história. E aí no caso da Cleonice, a ressignificação dessas relações foi muito importante. E um outro ponto fundamental, a quebra da lealdade emocional à mãe. Lembra que a mãe, ela reclamava do pai. A mãe, o tempo todo, estava o quê? Reclamando desse pai. Faz sentido? O tempo todo. O tempo todo.
E essa lealdade emocional, de uma certa maneira, fazia com que ela repetisse esse padrão do pai, da mãe, em relação aos parceiros, ou seja, ela estava buscando sempre viver relacionamentos ruins. Por isso eu volto a dizer, o dedo podre não existe. Existe o dedo certo para atender o seu padrão, o padrão que existe aqui. Se você quer ter relacionamentos diferentes, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa mudar esse padrão. Você precisa mudar a sua receita do bolo de banana, entendeu? Senão você vai continuar tendo bolo de laranja, de morango, de banana laranja, sei lá, mas de banana, você não vai ter. Tudo bem? Faz sentido? E essa lealdade é uma prisão invisível. Tem muitas pessoas, e muito por conta dessas gestações inesperadas, que gera ali uma ferida emocional, como do abandono ou até mesmo da rejeição, eu inconscientemente crio isso para sobreviver. Simplesmente para sobreviver. E aí eu vou levando isso para o resto da minha vida. Se torna o meu padrão. Tudo bem? Outro ponto importante que nós trabalhamos no protocolo, que foi, olha só, presta atenção, a mudança de visão sobre relacionamentos, para que ela agora procurasse um parceiro e não um pai. E isso tinha a ver com o quê? Com a relação dela com o pai, uma relação distante, fria, que ela não teve a presença emocional desse pai. E ela passou boa parte da vida dela procurando o quê? Um pai. Por isso que se você hoje talvez esteja num relacionamento e com dificuldade de se separar, porque mesmo você conscientemente sabendo que esse relacionamento já não é pra você, isso acontece, gente. Isso acontece. Relacionamentos acabam. Histórias acabam. Histórias acabam. Você pode escrever novos capítulos da sua história, mas existem capítulos que precisam ser encerrados. Comece a observar se você não está mantendo um casamento falido, porque, na verdade, você está com medo de ficar abandonada, sozinha, insegura. Porque é isso que, teoricamente, um pai entrega para a criança. Segurança, proteção. E aí, se eu entrei numa relação procurando um pai, ou uma mãe também, isso acontece, né, do outro lado, é claro que eu não vou querer me separar inconscientemente. Eu quero continuar sendo protegido, eu quero continuar tendo alguém perto de mim mesmo, diante de tantos problemas que essa relação tem. Faz sentido isso para você? Outro ponto importante que a gente ressignificou aqui no protocolo, ó, presta atenção. A entrega dela nos relacionamentos, que tinha a ver com esse medo do abandono. Então, por isso que ela se entregava tanto nos relacionamentos. Por isso que ela se entregava tanto, por isso que ela se doava tanto. Por isso que ela fazia, até de uma certa maneira, ela sufocava os parceiros. E aqui dentro, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas dentro da constelação sistêmica e familiar, quem conhece constelação familiar aqui, existe uma das leis, existem 3 leis, e uma das leis é a lei de dar e receber. Isso tem que estar equilibrado. Então, eu me dou no relacionamento, mas eu preciso também receber afeto, carinho. Da mesma maneira que eu entrego isso, eu também preciso receber. Só que o medo dela do abandono era tão grande que só ela fazia isso. E aí muitos parceiros iam embora. Ah, o parceiro era culpado? Talvez nem tanto. Talvez nem tanto. Tudo bem? A Zilma, meu casamento está falido há anos, mas Deus disse que o homem uniu, o que o homem uniu, o homem não separa. É uma crença que você tem, né, Zilma? E aí, lembra que eu até falei no início aqui, uma crença gera um comportamento. Então a sua crença é essa, né, ligada a Deus, à religião, e o seu comportamento é, não vou quebrar essa crença. A única coisa aqui, e eu obviamente não quero julgar a sua decisão, mas é você avaliar o quanto isso para você está valendo a pena, né? Em termos de felicidade, de saúde.
E aí é uma decisão. E aí, como a própria religião diz o livre-arbítrio, todo mundo tem o livre-arbítrio, né? E aí claro, uma decisão que talvez seja complexa para você, porque envolve algo que você acredita. Mas eu sempre digo, avalie aquilo que você está vivendo hoje. E aí talvez uma boa pergunta, eu sempre gosto de dizer isso, perguntas são poderosas, extremamente poderosas. Se faça essa pergunta, daqui a um ano, se eu não fizer nada, como que eu vou estar? Se eu me mantiver nesse casamento, como é que eu vou estar? Porque às vezes a gente fica na ilusão de que o outro vai mudar, né? O outro vai mudar, vai melhorar. E assim, as pessoas só mudam se elas quiserem. Só se elas quiserem. E se está às vezes confortável para outra pessoa, por que ela vai mudar? Se ela está sendo beneficiada, por que vai mudar? Entende? Mas eu acho que talvez você precise refletir, né? Se você quiser, claro. E aí você ressignificar essa crença que você tem. Tudo bem? E aí voltando, né? Essa questão da ordem, da ordem, do dar e receber. Muitas vezes um relacionamento acaba porque o meu medo é tão grande de ser abandonado, como era o caso da Cleonice, que eu vou, entre aspas, comprar essa pessoa, mostrando que eu posso fazer tudo por ela, porque a minha dor, a minha ferida emocional de abandono é tão grande que eu não quero que doa. Então eu prefiro às vezes viver de migalhas do que reviver aquela dor. Por isso que curar suas feridas emocionais é tão importante. Por isso que um processo como a hipnoterapia, ela pode te ajudar. Por quê? Porque ela vai ressignificar isso. Tudo bem? E por fim, lembra da dificuldade da Cleonice de dizer não? A libertação da crença que ela precisava ser perfeita, que ela precisava fazer os pais ficarem bem. Esse padrão também precisava ser quebrado, porque senão ela continuaria nesse padrão de estar sobrecarregado o tempo todo. Tudo isso que eu falei aqui para você, esses pontos que nós trabalhamos no protocolo, talvez alguns tenham a ver com a sua história e outros não. Porém, presta atenção, muitos desses pontos que eu trouxe para você aqui, eu tenho certeza que tem relação com os seus comportamentos hoje e principalmente com a sua falta de ação, com os medos que você tem, os medos imaginários. E é isso que você precisa avaliar, como eu falei há pouco aqui. Você precisa avaliar se a vida que você está vivendo hoje está valendo a pena, do jeito que está. Mas eu tenho medo, gato, eu não tenho coragem. Coragem não é ausência de medo. O medo é uma emoção. Coragem é ação com preparação. E essa preparação é dominar as suas emoções. É o que eu chamo de blindagem emocional. É você dominar isso. Ou seja, como é que você domina? Ressignificando muitas das suas histórias. A tua infância é a chave para a tua felicidade hoje. Guarda isso, a tua infância. Claro que você vai ter que fazer coisas no presente, mas você talvez não prospere, você talvez não ande para frente, você talvez repita os mesmos padrões. Por quê? Porque você está presa aos padrões do passado. Faz sentido isso para você? Você está presa a esses padrões que fazem você repetir os mesmos resultados. É como se você escorregasse sempre na mesma casca de banana. Sabe? Tem uma casca de banana ali na rua, todo dia você escorrega ali. Cara, tá na hora de você parar de escorregar no mesmo ponto. Então não deixa a sua história sem essa ressignificação. A verdadeira liberdade que a gente tanto busca, que todos nós queremos, essa liberdade ela só acontece quando você realmente faz as pazes com a sua história. Quando você ressignifica isso. Quando você muda esse comportamento. Tudo bem? A Flá, muito. A Eloy, de coragem, ação com preparação. A Edilene, mesmo sem saber como, sempre procurei quebrar os padrões. Ótimo. Agora, o que você precisa entender?
sempre existe uma emoção ligada a algo que se tornou um padrão. Existe ou medo, ou tristeza, ou raiva, existe sempre uma emoção. Essa emoção é como imagina uma chama que está ali acesa. E aí se vem um gatilho, o que vai acontecer? Vai explodir, entendeu? Vai explodir. E aí é quando você repete um padrão, você fica desequilibrado emocionalmente. E aí isso tem um custo. Tudo bem? Então, importantíssimo fazer as pazes com a sua história. Heloísa, eu sou evangélica, mas já acredito que não tem como julgo desigual. Sobre o casamento. Eu acho que cada um... Eu evito sempre falar, né, de religião por respeito ao que as religiões, no geral, elas falam, elas ajudam muitas pessoas e cada um tem a sua história, né, a sua relação com religião A, B, C, enfim. Mas eu acredito que a felicidade, ela precisa ser buscada. Ela precisa ser buscada. Por quê? Uma vida infeliz, ela tem um custo muito alto, muito alto. Ela adoece, ela estraga relações, ela gera traumas, às vezes nos filhos. Então, como a gente estava falando aqui de um casamento, você manter um casamento pelos filhos, né, que é o que muita gente argumenta, e eu entendo isso, mas isso tem uma consequência que às vezes as pessoas não medem. Porque imagina a criança vivendo num ambiente que não tem amor mais, que não tem mais interação entre os pais, não tem cumplicidade, não tem companheirismo. Essa criança está aprendendo desse jeito. Isso quando a gente não tem dentro de um relacionamento abusos, violência. E se você não faz nada, e eu entendo, talvez você tenha medo, você não tenha apoio, mas se você não faz nada, essa criança, né, que você teoricamente estaria protegendo, você está, na verdade, adoecendo ela. Tudo bem? Faz sentido? A Flá, deixa salva a live, por favor, quero enviar para mim. Sim, todas as minhas lives ficam salvas, pode ficar tranquilo, assim que acabar já vai estar disponível. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Amanhã, 8h30 da manhã, voltamos com mais uma live, mais um Em Paz com a Sua História, mais uma história para você, talvez, entender a sua própria história. Tá bom? Um lindo dia para você, um grande abraço, tchau!